O Bitcoin, líder das criptomoedas, tem sido cada vez mais fonte de assunto dos noticiários e também dos bate-papos informais. Mas afinal, como surgiu o Bitcoin? Como que funciona esse criptoativo e quais são as vantagens das moedas digitais? As criptomoedas estão revolucionando o mercado financeiro. E quando eu falo isso, não é pelo fato da volatilidade delas acabar dando a possibilidade de você ter ganhos extraordinários no curto prazo. Longe disso. Na verdade, o Bitcoin e as demais criptomoedas são muito mais do que isso. E é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo. Além disso, durante o vídeo, eu vou falar 10 vantagens que eu vejo no Bitcoin. Então, alunos e alunas, vamos lá para mais esse vídeo. Nós falaremos primeiro como surgiu o Bitcoin e depois como que ele funciona. Mas antes disso, eu queria te pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, vai agora, completa a tua inscrição, curta e compartilha. Isso nos ajuda muito. O Bitcoin foi criado pelo pseudônimo e até hoje desconhecido Satoshi Nakamoto. Em 31 de outubro de 2008, ele lançou um paper, um artigo, num fórum de discussões sobre criptografia, dizendo que ele estava criando um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou também conhecido P2P. E ali ele explicava como que ele funcionaria. Nessa época, foi muito oportuno porque, primeiro, o Lehman Brothers, um banco dos Estados Unidos, estava quebrando e desencadeando uma das maiores crises da época. Inclusive, a quebra desse banco foi a maior falência da história dos Estados Unidos. O artigo foi publicado em outubro de 2008, mas a rede do Bitcoin só veio a começar a funcionar em janeiro de 2009. Inclusive, quando ela começou a funcionar, o primeiro movimento dentro da rede blockchain, que é por onde funciona o Bitcoin, eu vou explicar um pouco mais para frente, o Satoshi Nakamoto postou a capa do jornal The Times da Inglaterra falando que o chanceler britânico, o primeiro-ministro do Reino Unido, estava para socorrer o sistema financeiro, bancos da Inglaterra. Com isso, ele estava mostrando a fragilidade das moedas tradicionais e dando até mais um peso para a existência da moeda digital que ele estava criando. Portanto, o início dessa tecnologia que foi disruptiva dentro do sistema financeiro mundial, e na verdade tem sido, iniciou lá com a publicação do paper, do artigo, pelo Satoshi Nakamoto. E o próprio título desse documento resume tudo o que é o Bitcoin. Ele disse no título: um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Resumindo, nós poderíamos dizer que o Bitcoin é uma moeda como outra qualquer, como o real, como o dólar, podendo funcionar como meios de troca. Mas o que começa a diferenciar o Bitcoin dessas moedas é que ele em si pode funcionar como um meio de pagamentos por si só. O que impressiona as pessoas é quando elas realmente entendem como funciona o Bitcoin. E afinal, isso realmente é sem precedentes e abre a possibilidade de nós desenvolvermos diversos entraves que existem hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, como, por exemplo, autenticação de cartório, compras na internet, remessas internacionais e por aí vai. São infinitas as possibilidades. Diversos pontos sobre o Bitcoin são muito interessantes, tanto na parte econômica quanto na parte de computação. E agora falando mais como ele funciona, o primeiro ponto que a gente destaca quando a gente fala de computação é o sistema blockchain. A tradução ao pé da letra seria uma rede de blocos. O que acontece é que por ele ser descentralizado, essa rede de blocos caracteriza o ponto a ponto, ou seja, o peer-to-peer, onde cada usuário que trabalha na rede é para conferir e dar confiança à rede, conferindo o trabalho um do outro. O que acontece é que esses usuários são chamados de mineradores e a função que eles desempenham dentro da rede é chamada de mineração. O que acontece? A rede, ela a cada 10 minutos disponibiliza um problema matemático para ser resolvido. Esse problema matemático é muito complexo e atualmente somente supermáquinas conseguem resolvê-los. Porém, ao mesmo tempo que ele é muito difícil para ser resolvido, ele é muito fácil para ser conferido. Então, rapidamente após a solução por uma dessas máquinas, outro usuário confere e dá o ok, e aí a rede continua funcionando. Mas com certeza você deve estar se perguntando agora, por que uma pessoa trabalharia numa rede como o Bitcoin, já que ela é descentralizada, não tem um banco central, não tem um governo?
Como que essa pessoa vai ser remunerada? Bem, lembra que eu falei que a cada 10 minutos uma nova prova de trabalho é disponibilizada dentro da rede? Então, o que acontece? Quando esses usuários, esses mineradores, estão trabalhando em prol disso, quem resolve o problema e registra a solução do problema é remunerado com Bitcoin. Então, daí vem o grande interesse de trabalhar com o Bitcoin, de minerar o Bitcoin. Então, significa que qualquer pessoa pode entrar na rede e começar a minerar Bitcoin? A resposta é sim. Qualquer pessoa pode baixar o programa e começar a minerar Bitcoins. Porém, o que acontece, como eu disse, as máquinas hoje que são exigidas para conseguir minerar são muito potentes. E por conta disso, muitas das vezes esses mineradores estão em localizações estratégicas e por vezes estão em grupos. Por isso não é mais comum nós vermos indivíduos isolados fazendo mineração de Bitcoin. O sistema blockchain é incrível pela sua segurança, mas o que é mais interessante ainda, na minha opinião, é a confiança pela sua eficiência que ele demonstra. Pois todo mundo que está ali na rede tem um interesse em comum, todos têm o interesse da continuidade da operação do Bitcoin. Portanto, existe um grande incentivo em prol do trabalho honesto pela rede e com isso também tem suas características econômicas que são disruptivas, como eu já disse. E é exatamente pelo fato dele ser incrível, tanto na parte econômica quanto na parte de computação, que o Bitcoin está na boca de todos, seja para falar mal, seja para falar bem. Um ponto muito interessante do Bitcoin é que ele é deflacionário, ou seja, ele está protegido da inflação, muitas das vezes criada pelos governos, pela sua ingerência, o que, na verdade, pode acabar colocando em risco todas as moedas tradicionais que existem hoje. Isso acontece por ele ser escasso. Na sua criação foi definido que existiriam no máximo 21 milhões de bitcoins no mundo e que eles seriam gerados gradativamente a cada prova de trabalho registrado na rede, registrado no sistema blockchain. Além disso, essa geração de bitcoins reduziria gradativamente até chegar em zero. Afinal, o objetivo é que tenha somente 21 milhões de bitcoins. Essa quantidade limitada de bitcoins não é um problema pelo fato de que cada unidade de Bitcoin poder ser fracionada em até 8 casas decimais. E o mais interessante é que ele pode ser considerado mais do que uma moeda, mais do que um sistema de pagamentos. Ele pode ser considerado o seu próprio banco. A sua carteira onde você guardar o seu Bitcoin, ela pode ser considerada o seu próprio banco, o seu próprio cofre. Uma curiosidade falada no mercado dos criptoativos é: se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Not your keys, not your coins, o jargão do mercado. Isso pelo fato de que quando você não armazena essas criptomoedas numa carteira própria, quando você não tem a senha que controla a custódia dessas moedas, na prática elas não são suas. Porque se quem tem a senha resolver sumir com todos esses criptoativos, na prática você pode perder, porque eles são irrastreáveis dentro do blockchain. A movimentação é tão fácil dentro da rede que você pode simplesmente, em poucos segundos, fazer uma remessa para o outro lado do planeta com uma facilidade enorme. Muitas das vezes, pela inovação tecnológica, fica difícil das pessoas entenderem como o Bitcoin funciona, mas a partir do momento que a pessoa entende, são alguns cliques na ponta do dedo ali no celular e o dinheiro vai para o outro lado do mundo. Imagina quando as pessoas, por exemplo, quando tem um filho morando fora do país e quer mandar um dinheiro para mantê-lo durante esses estudos, a pessoa precisa fazer remessas internacionais que dão muito trabalho. E muitas das vezes elas não sabem como funciona, elas vão lá no banco e é uma burocracia danada, ou em corretora, casa de câmbio e assim vai. Já no Bitcoin ou em outros criptoativos também, a pessoa simplesmente pega o celular e faz ali sem burocracia nenhuma, sem centralização alguma. Outra coisa muito interessante é o fato dela ser o seu próprio meio de pagamento, seu sistema de pagamentos dentro do seu negócio. E a maior prova disso, grandes players do mercado começando a utilizar o Bitcoin como sistema de pagamentos. E aí tem vários. Tem a Visa no cartão de crédito aceitando o Bitcoin para pagamentos de fatura. Tem o Mercado Livre na Argentina fazendo um teste de uso de Bitcoins dentro da sua plataforma. E o Mercado Livre, inclusive, é líder de e-commerce na América Latina. Tem a Tesla aceitando Bitcoins para venda de carros. E por aí vai, são diversas empresas que estão entrando nesse ritmo.
Muitos estão considerando o Bitcoin como ouro digital. Na minha opinião, caso ele venha se perpetuar, ele vai ser mais importante, mais interessante do que o ouro. Por alguns motivos. Por exemplo, impossível fracionar o ouro como é possível fracionar o Bitcoin. Imagina você conseguir fracionar o ouro a menos de 1 grama. Isso é impossível. Somando isso, também tem a complexidade logística e de segurança do ouro. Imagina lá no tempo do Império, quando as colônias tinham que acertar, como o Brasil, por exemplo, tinha que acertar com a coroa de Portugal os seus débitos, como que era complicado a segurança e a logística de colocar barras e barras de ouro no navio para cruzar o Atlântico. E se afundar no meio do caminho, aquele ouro estaria perdido. Hoje, em alguns segundos, esse Bitcoin, essa criptomoeda, vai para o outro lado do mundo, atravessa o Atlântico em poucos segundos. Antes, demoraria meses. Porém, ficam aqui alguns alertas. O primeiro deles é o seguinte: não encare todo o conteúdo desse vídeo como uma recomendação de investimentos no Bitcoin. Na verdade, nós só trouxemos informações aqui para você entender como ele funciona e realmente é incrível toda a sua concepção. Porém, ninguém tem certeza se ele vai continuar existindo e é muito arriscado investir em Bitcoin. Portanto, não encare o Bitcoin como um investimento binário, onde você ganha muito ou você perde tudo. Não coloque todo o seu patrimônio nele e, na verdade, nem diria para você colocar o dinheiro no Bitcoin, até porque isso é uma decisão exclusivamente sua. Outro alerta é que você tem que ficar muito atento, muito atenta a questões de fraudes, porque por conta da fama de todos os criptoativos, em especial do Bitcoin, muitas pessoas estão utilizando de má fé com esses criptoativos, montando fraudes financeiras e pirâmides. Agora nós vamos falar sobre as vantagens que eu enxergo no Bitcoin. Mas antes disso, primeiro eu quero te agradecer por ter chegado até aqui e te pedir que se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. Isso nos ajuda muito. A primeira vantagem é que ele é muito rápido. Enquanto demoraria dias para uma remessa internacional, por exemplo, em poucos segundos, no máximo minutos, essa transação é efetuada. A segunda vantagem que eu vejo é a facilidade. É muito fácil operar o Bitcoin, porque, conforme eu disse, não tem burocracia. Basta alguns cliques para você completar a transação. E as duas primeiras vantagens trazem até a terceira. Ele é barato, é uma operação barata. Porque pelo fato de ser fácil e rápido, ou seja, não tem burocracia, não tem diversos processos, não tem centralização, ele se torna barato. A quarta vantagem é o fato dele não ser confiscável, ou seja, um governo não pode chegar da noite para o dia e falar que vai confiscar bitcoins. A quinta vantagem é a privacidade, porque por mais que as pessoas consigam conferir cada prova de trabalho para terem certeza que ela é verídica, por outro lado, não consegue saber quem fez aquela operação. Porém, tem dois lados, né? Tem o lado positivo, que preserva as pessoas do bem, ou seja, preserva a privacidade das pessoas do bem, mas também tem pessoas que usam essa privacidade para cometer atos ilícitos. A sexta vantagem está na descentralização do Bitcoin. A partir do momento que ele é descentralizado, ele não corre o risco de sofrer com as ingerências de um governo ruim ou de políticos. A sétima vantagem é a acessibilidade, porque você para e pensa, em lugares muito pobres no mundo inteiro, é muito difícil os grandes bancos, os grandes players do sistema financeiro quererem abrir a agência, montarem sistemas. Porém, por um outro lado, a partir do momento que o governo desses locais conseguirem difundir a tecnologia, que é muito mais fácil deles conseguirem do que levar grandes empresas, as pessoas podem começar a ter acesso a um sistema financeiro de ponta. E com isso, com certeza, traz desenvolvimento. A partir do momento que você tem um sistema financeiro sofisticado, você traz desenvolvimento para aquela localidade. A oitava vantagem é o Bitcoin ser deflacionário. A partir do momento que ele é deflacionário, a população não sofre com a perda do valor da sua moeda dia após dia. A nona vantagem é o estímulo à inovação, porque desde que o Bitcoin surgiu, os grandes bancos têm estudado o sistema blockchain para ver como que eles podem melhorar os seus sistemas de segurança. Além disso, empresas de outros setores também estão estudando como podem usar essa tecnologia ou semelhanças dessa tecnologia para melhorarem os seus negócios. A décima vantagem
podemos dizer que ela está no futuro. É o Bitcoin ser universal, porque a partir do momento que ele for aceito no mundo inteiro ou em boa parte do mundo, a facilidade que ele vai trazer para a população mundial é incrível. Então é isso, alunos e alunas. Até o próximo vídeo.